Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Você que está aí no seu lar, você que tem feito aí do seu lar, deste cantinho da sua casa, um local de adoração, um local de culto ao Senhor. Eu gostaria de pedir que você neste momento abrisse a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narra Marcos, o capítulo 6 e o versículo 50. Marcos, capítulo 6 e o versículo de número 50. Eu quero ler com você nesta noite, amém? Marcos 6, 50. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse, e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quero repetir esta última parte deste versículo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos irmãos, este texto que acabamos de ler compreende do versículo 45 ao versículo 56, inicia narrando a despedida de Jesus Cristo com aquelas pessoas que ele tinha juntamente ali multiplicado pão, multiplicado peixe, e ele inicia fazendo essa despedida com essas pessoas, quase 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres, sem contar crianças. E ele, nesta ocasião, ao se despedir dessas pessoas, ele olha para os seus discípulos e dá uma ordem. Vocês devem ir adiante para que possamos atravessar, sair deste lugar. Vocês vão para Betsaida, cidade próxima de Cafarnaum. E para vocês chegarem a este lugar, vocês precisam atravessar este mar com um barco. Queridos irmãos, obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, os discípulos entram no barco para atravessar aquele lago, atravessar aquele mar. Os discípulos que antes estavam com Jesus, para cima e para baixo, agora já próximo ao anoitecer, e para percorrer um caminho que não era tão próximo, porque a Bíblia conta que eles saem no período da tarde. Veja só, eles saem no período da tarde, e já na quarta vigília da noite, eles ainda estavam naquele lugar. Então não era um local tão perto, não era um local tão próximo. Sabendo que iria enfrentar dificuldades, porque aquele navegador que sai para fazer a sua navegação pela noite, sem o auxílio da luz do dia, sabe que vai enfrentar dificuldades. Sabendo que ia enfrentar dificuldades no caminho, e até fadigados de onde eles estavam, porque Marcos explica que havia um vento contrário, e nós sabemos que naquela época não havia, irmãos, barcos a motor. Então, quando eles enfrentavam ventos contrários, precisava de ter pessoas para remar e remar bastante para conseguir passar, transplantar aquele vento contrário, transpor o vento contrário. Veja bem, e tudo isso sem a presença de Jesus física no barco. Para que você entenda a dimensão do que nós estamos falando, eu quero que você aí na sua casa, em seu lar, feche os seus olhos. Imagine que agora você é um daqueles discípulos que estava ali com Jesus. Imagine que agora você
é um desses discípulos. Feche os seus olhos. Imagine comigo, você agora um desses discípulos. Começa a anoitecer. Você começa a olhar para o sol começa a se pôr, começa a anoitecer. Você percebe que precisa percorrer um caminho que não é tão curto, é um caminho relativamente longo. Você percebe que vai passar por dificuldades, por percalços. Talvez nesta longa madrugada. E teoricamente, fisicamente, Jesus, que estava com você para cima e para baixo, não vai estar nesse barco. Você estará sozinho. Imagine, queridos, o medo tomando conta do seu ser. O cansaço em lutar, remar, lutar e não ter êxito no que você está fazendo. Imagine você chamar por Jesus e não ser atendido no seu pedido. Essa era a situação que aqueles discípulos estavam enfrentando. E talvez seja a situação que você, que está me ouvindo agora, está passando também. Cansado de lutar, cansado de remar contra a tempestade, cansado de remar contra este vento contrário, sem esperança de vitória, sem esperança de chegar ao outro lado, sem esperança de passar este mar, esta tempestade. Queridos, os discípulos estavam até aquela hora, num período entre as 3 da manhã e o nascer do sol, sem ver Jesus. Lutavam e não conseguiam enxergar Jesus. Remavam em seus barcos e não viam Jesus. Estavam assustados, talvez pelo barco estar sendo açoitado por aquelas grandes ondas, daquela grande tempestade, aquele vento contrário. Tudo isso sem ver Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Uma coisa que este episódio, meus queridos irmãos, nos ensina é que o simples fato de não estarmos vendo Jesus na dificuldade que nós estamos passando, não implica dizer que Ele não está nos vendo. Você consegue entender isto daí? O simples fato de você não conseguir ver Jesus nesta situação que você está passando, não implica dizer que Ele não está lhe vendo. Você pode não estar vendo Jesus, mas Ele está te vendo. Você pode não estar o enxergando, mas Ele está te vendo. É o próprio versículo, é o próprio texto que mostra que o próprio Jesus estava, irmãos, aqui olhando para a situação, para o barco em que aqueles discípulos estavam. Me faz lembrar, meus irmãos, do que o salmista de forma sábia diz em seu salmo de número 139, versos 2 e 3: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Isso me faz ter segurança, isso nos traz tranquilidade e nos faz lembrar do Salmo 121, verso 4: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Meu querido, por isso eu repito para você, o simples fato de você não estar vendo Jesus nesta tempestade, não quer dizer que Ele não está lhe vendo. Jesus está lhe vendo. Jesus está lhe vendo. Jesus está lhe vendo. Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo, diz o Senhor para você nessa noite. Aleluia.
Meus queridos irmãos, continuando, Jesus, na hora certa, Jesus decide aparecer e ir até o barco onde estão os discípulos, e agora caminhando sobre as águas. Queridos irmãos, um detalhe que nós podemos observar nestes versículos é que o medo que os discípulos tinham dentro do seu coração, a ansiedade que eles tinham em seu ser, era tão grande, que eles imaginaram que estavam vendo um fantasma. Irmãos, por favor, raciocine comigo. No versículo 13 desse mesmo capítulo, nós temos esses mesmos discípulos expulsando demônios e curando enfermos. Neste mesmo capítulo, nós temos homens destemidos fazendo a vontade de Jesus. E agora você me explique, você pense e raciocine comigo, o que é que faz destes homens que outrora eram e estavam destemidos, fazendo a vontade de Jesus, expulsando demônio, curando enfermos, o que é que faz eles estarem tão atemorizados a ponto de Marcos dizer que eles davam grandes gritos, eles estavam atemorizados a ponto de soltarem grandes gritos naquela embarcação. Eles já tinham passado por situações piores do que aquela, como já tinha falado antes. Expulsaram demônios, curaram enfermos, venceram. E agora estavam acuados, com medo, ansiosos e preocupados. O que você quer dizer com isso, irmão André? Querido, entenda bem nesta noite. Não deixe que o medo e que a ansiedade lhe impeça de ver a solução no meio desta grande tempestade que você está passando. Nesta noite, tenha bom ânimo e enxergue Jesus nessa tempestade. Naquela grande tempestade, meus queridos irmãos, a solução estava bem próximo deles. E eles não reconheceram a solução. A solução estava próxima deles e eles não reconheceram a solução. Jesus estava próximo, pertinho deles, e eles não reconheceram Jesus. Meus queridos irmãos, se o medo, se a ansiedade, se a tristeza de lutar e não conseguir vencer este vento contrário. E quando eu falo vento contrário, falo das nossas dificuldades. Se a tristeza de você lutar e não conseguir vencer, ela conseguir tirar e deturpar a sua visão, para que você não veja a solução que está na sua frente. Nesta noite, meu querido e amado irmão, o Espírito Santo de Deus nos traz aqui para fazer com que você enxergue a solução que está na sua frente, porque Jesus, ele aparece na hora exata, e nós precisamos deixar o medo e a ansiedade de lado e enxergar Jesus. Este episódio nos ensina, irmãos, que a solução pode estar bem próximo de nós, mas nós podemos não a enxergar por causa do medo e da ansiedade. Você já passou por coisas piores na sua vida, por situações mais difíceis na sua caminhada, por lutas mais ferrenhas, e olha você aí. Olha você aonde está. Deus te deu vida, você está vivo, você conseguiu vencer. E por que você esquece
das lutas que você venceu diante desta tempestade. Mais uma vez, irmãos, não deixe que o medo e a ansiedade impeça você de ver a solução na sua frente. Nesta noite, o que o Espírito Santo de Deus quer trazer aos nossos corações é que você pode não estar vendo Jesus nesta luta que você está passando. Porém, o fato de você não enxergá-lo não quer dizer que ele não está lhe vendo. Ele está lhe vendo. Ele está lhe vendo. E este fato deve nos trazer segurança para as nossas vidas. Queridos irmãos, e que na hora que ele aparecer, e ele vai aparecer, que eu e você possamos não deixar o medo, a ansiedade deturpar a nossa visão a ponto de não enxergarmos a solução que está na nossa frente. Eu quero mais uma vez trazer você a este episódio, fazer você sentir as mesmas sensações que estes discípulos sentiram, de olhar para aquela grande tempestade, de estarem cansados e fadigados de tanto remar. Feche os seus olhos novamente, onde você está aí. Talvez cansado pelas lutas, talvez cansado pelas dificuldades, talvez cansado de tanto remar e não enxergar a vitória do outro lado. O Espírito Santo de Deus, o nosso Jesus Cristo, como aquela voz meiga, calma, amável, sussurrando neste momento nos seus ouvidos: não temas, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Escute a voz do Senhor Jesus Cristo bradando no seu coração, através dos seus ouvidos: não temas, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo. A tempestade pode fazer você temer, mas a voz do Espírito Santo afasta todo o medo nesta noite e brada dentro do seu coração, através dos seus ouvidos: tem de bom ânimo, não se entristeça, sou eu que estou nesta tempestade, não tenha medo. A Bíblia diz que no momento que Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou. Você já passou por tempestades piores, você é um vencedor, você é uma vencedora, e não é diferente nesta tribulação que você está passando. Novamente escute a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus Cristo. Novamente eu prossigo dizendo, porque eu sei que tem algo do Espírito Santo de Deus bradando no seu coração, através dos seus ouvidos. Meu Deus, eu não sei se você pode escutar aí na sua casa, sentir o que nós estamos sentindo aqui neste instante, a voz de Jesus Cristo bradando em nossos corações, através dos seus ouvidos aí: tem de bom ânimo, não fique triste, sou eu, não tenha medo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Não tenha medo. Enxergue Jesus dentro desta situação que você está vivendo, que você está passando. Ele vai aparecer, ele vai entrar neste barco e a tempestade ele vai acalmar. Que Deus em Cristo te abençoe nesta noite, e nós vamos mais uma vez ouvir mais um louvor pela nossa irmã Raquel. Orei por nós. Glória a Jesus.